E aí, beleza? Salve, salve! Se você não me conhece, muitíssimo prazer, sou Calvoso, tô por aqui direto. E ufa! Rapaz, se você esperava ter assistido Fluminense e Cruzeiro sendo um jogo de Brasileirão, você deve ter pensado o seguinte: isso aí foi jogo de Copa Libertadores, né? Clima tenso, jogo bem pegado, campo ruim, torcida vibrante em cima, jogador expulso, terminando a partida com -2, jogador lesionado. Ou seja, se não fosse um campeonato como o Campeonato Brasileiro, diria a você que foi a preparação perfeita para as próximas fases da Copa Libertadores. Mas não, o Fluminense Cruzeiro mostrou aí que realmente o Brasileirão também é pegado e o jogo foi, ó, suado, mas valeu muito a pena. O Fluminense volta de Belo Horizonte com 3 pontos importantíssimos. Isso mesmo. Encarar esse clima de jogo é muito bom, principalmente para os moleques. Os garotos que estão chegando agora, Isaac, Alexander, o próprio André também. Ali é um jogador mais experiente, mais rodado, mas que sentir esse clima é bom até para preparar para a Copa Libertadores. Claro que ficaram muitos aprendizados essa partida, tem coisas ali que nem tudo correu tão bem quanto a gente imaginava, esperava e gostaria de ver, mas vamos entender também que a situação nem sempre vai ser tranquila. De ponto positivo, a gente pode dizer o seguinte: melhor em campo do Fluminense, para você, diz aí quem foi. Eu dou meu voto. Tranquilamente. Para mim, melhor em campo foi Henrique Dourado. Esse ex-tricolor, ex-atacante do Flusão, ajudou em muito naquela jogada super inusitada, na cobrança de pênalti, tirou totalmente a concentração do seu companheiro. E o rapaz, o camarada, me fez perder 2 pênaltis seguidos. Fábio agradece, pegou primeiro, realmente ele deu aquela adiantada tradicional, porém, a colaboração do Henrique Dourado foi fundamental. Dourado, brigadão, tamo junto, parceiro. Você tem aquele coração tricolor, deve ser isso, só pode. O que o Henrique Dourado fez, né, meu pai? Não, não vou dizer que eu nunca vi, mas assim, o nível de desconcentração que ele gerou no próprio companheiro foi coisa de maluco. Se eu sou torcedor do Cruzeiro, tô querendo enforcar o Henrique Dourado nesse momento, porque se o Cruzeiro faz o 2-1 ali naquele momento, o Fluminense perdendo o jogador, a pressão ia ser danada. Olha, mesmo com a perda do pênalti, duas vezes, né? E com um jogador com 2 jogadores a menos em campo, porque o Alexandre, a gente já fala dele também saiu, pressão foi pesada, ou seja, se o Cruzeiro mete aquele golzinho de pênalti ali, a coisa ia ficar bem apertada. Mas vamos lá, falando além do Henrique Dourado, nessa mesma situação, o André também perdeu a paciência, perdeu a cabeça, e aí fica um conselho, André, pega leve, você é craque, você joga muito, mas tem hora que você está se excedendo, e mais uma vez você se excedeu sem a menor necessidade. O pênalti foi realmente bem marcado pelo árbitro, o Manel deu aquela empurrada ali dentro da área, também sem necessidade, era só marcar, ficar ali em cima, mas optou pela malandragenzinha, aquele toquezinho nas costas do atacante, acabou gerando pênalti. E aí o André partiu para cima, reclamou, já tinha tomado amarelo, continuou reclamando, não sei o que ele falou exatamente, só quem está dentro de campo vai saber, mas aí tomou o vermelho e poderia ter complicado e muito a situação do tricolor nesse momento. Mas, para sorte da torcida do Flusão, nada de mais grave aconteceu. A partir desse momento, o Fernando Diniz resolveu mexer. E você lembra, você deve ter visto aqui o vídeo anterior que eu subi aqui no canal, dizendo que o Lelê seria um jogador importante. E foi pensando numa situação parecida com essa que eu imaginei que o Lelê fosse ter mais tempo de jogo, mas não. O Fernando Diniz dessa vez resolveu optar por fechar a casinha, jogar com o time mais recuado, tirou o Cano e tirou o Marcelo, na verdade, tirou o Marcelo e colocou o Thiago Santos, tá? E colocou também o Manuel para fechar totalmente a casinha ali atrás, e a coisa realmente ficou bem apertada, porque o Fluminense recuou muito, ficou apenas lá na frente o Arias, e convidou o Cruzeiro para vir para cima do jogo, para vir para cima do Fluminense, e aí a pressão foi pesada. Posteriormente, aí o Fernando Diniz pensou e realmente falou: não posso ficar aqui encurralado nas cordas. Aí botou o Lelê. Tudo bem, tinha pouco tempo de jogo, o Lelê realmente não entrou tão bem como se esperava, mas fez esse papel que se esperava dele. Pelo menos ele tentou fazer alguma coisa. Não foi bem, realmente tem que admitir que ele não foi bem. Acho que é um jogador que está ali engatinhando, começando a mostrar seu talento. Eu acho que ele é um jogador de muito potencial, mas realmente tem horas que se enrola, e hoje foi uma dessas situações. Então, eu acho que
Se o Fluminense precisar de um jogador que tem esse escape, que tem essa velocidade, que tem essa arrancada para iniciar a jogada, ele é um cara importante, assim como o Isaac também entrou para reforçar essa função, para reforçar essa necessidade que o Fluminense estava tendo naquele momento. Então, eu acho que nas primeiras alterações ali, que o Fernando Diniz, até porque tinha perdido o André, optou por fechar a casinha, mas é aquilo, né? Você sabe que quando o time fica muito lá atrás, a coisa tende a pressão tende a aumentar, a coisa tende a ficar mais complicada, e foi exatamente isso que aconteceu. Tanto o Manel quanto o Thiago Santos são jogadores que a gente sabe que são mais de vigor físico, mas a técnica diminui bastante. Então o Fluminense sentiu muito, principalmente a ausência do Marcelo, que é um jogador que, por mais que tenha, o Felipe Melo também saiu, por mais que o Marcelo tenha a idade, não seja um jogador tão veloz, a ausência dele, o Fluminense perdeu muito na qualidade do passe. O Felipe Melo também saiu, a ausência dele, o Fluminense perde aquela saída longa que ele está acostumado a fazer, de puxar o contra-ataque em alguns momentos de necessidade, em alguns momentos de pressão, e aí o Fernando Diniz optou por segurar lá atrás, e olha, o sufoco foi pesado, o sufoco foi forte, mas enfim, para a sorte do Tricolor, nada de mal aconteceu, até porque o Cruzeiro fez aquele favorzinho de perder os 2 pênaltis. Mas, para mim, a melhor notícia de todas foi ver o Alexander saindo, caminhando. Pelo menos isso deu a entender. Porque no momento do choque, no momento da pancada que ele sofreu, juro que eu fiquei preocupado. O jogador chorando, o Felipe Melo também teve essa percepção, segundo ali o pessoal da transmissão que estava acompanhando na beira do campo, gritou pedindo auxílio ali da equipe médica. O jogador do Cruzeiro caiu sobre a perna do Alexander e sobre o joelho do Alexander, então eu fiquei bem preocupado, achei que alguma coisa muito grave poderia ter acontecido, e aí sim seria uma tragédia para o Fluminense, porque o Alexander é um jogador hoje importantíssimo. Eu diria para você que ele é o termômetro, por quê? Ele pode jogar tanto na lateral, cobrindo o Marcelo, o Fluminense não tem outro lateral no momento, já que o Jorge também está se recuperando de lesão, mas é um jogador que consegue manter o nível quando o Marcelo sai. Ou seja, então, perder o Alexander nesse momento seria realmente trágico. Vamos torcer aí para que realmente não tenha acontecido nada de mais grave. Aparentemente não foi, ele pode até ter tido alguma pancada, alguma coisinha ali, mas parece, vendo aqui de fora, que ele não teve nada de tão preocupante assim como pareceu na imagem, tá? Projetando para frente, vamos olhar para frente nesse momento. O Fluminense está ali no bolo, voltou para o bolo, deixa eu confirmar aqui, o Fluminense está com 10 pontos ganhos, pelo menos está pertinho ali do Palmeiras, que no momento é o líder do Campeonato Brasileiro com 13 pontos, o Fluminense está com 10, o Botafogo está com 12, já jogou a pressão ali para cima do Fortaleza, já jogou a pressão para cima do São Paulo, que vão se enfrentar amanhã, ou seja, o Fluminense fez o seu papel e olhando para frente já vai percebendo que tem pela frente quem? Próximo sábado, Cuiabá. E aí eu vou fazer aquela pergunta que eu tenho feito toda semana praticamente, e eu quero ver a sua resposta aqui nos comentários. Claro que você não vai esquecer, porque eu já esqueci de pedir para você meter o dedo no like, se inscrever no canal, compartilhar com os amigos, porque é coisa que eu peço todo dia, mas dessa vez eu esqueci. Não precisa, não custa nada para você fazer isso agora, você pode fazer. É porque a gente está naquela pressão, acabou o jogo agora, então mete o dedo no like e dá uma aliviada. Mas já pensando aí no próximo compromisso do Flusão, vai vir o Cuiabá. E aí eu vou fazer aquela pergunta que eu sempre faço toda semana, que tá virando tradição também. E aí, vamos poupar? Vamos dar pelo menos uma respirada em alguns jogadores? Mais uma vez eu percebi Nino e André metendo a mão no joelho durante a partida, ou seja, estão dando sinais de que estão cansados. Tudo bem que o André já não vai jogar mesmo, porque já recebeu seu vermelhinho. Nino parece que tá cansado. Todo jogo o Nino tá fazendo essa posição. O Ares é outro jogador. Hoje eu não pude reparar, porque obviamente não tô lá em Belo Horizonte, mas o Ares também é outro jogador que frequentemente está dando esse sinal de cansaço. Então é bom acender o alerta. Então eu fico para a pergunta para você. Eu pouparia. O time do Cuiabá, pela gente ter acompanhado aí, é bem limitado. Acho que o time mesclado aí do Fluminense pode dar conta do recado, jogando no Maracanã, casa cheia. Eu botaria ali, pouparia bastante gente, até porque depois vem Fla-Flu. E aí é jogo que não dá para poupar ninguém, é ir para guerra no bom sentido e todo mundo encarar para garantir logo uma boa vantagem na Copa do Brasil. Diz aí o que você achou dessa pressão toda de Fluminense e Cruzeiro. Afinal de contas, foi Brasileirão, mas hoje pareceu Copa Libertadores, não concorda? Concorda ou não concorda?
Bom, Fluminense fez esse papel, seu papel, amanhã secar o Botafogo se quiser pensar em se manter lá em cima, colado nos líderes. Palmeiras, como eu já falei, tem 13 pontos, Botafogo tem 12, e o Flusão tá ali com 10, na cola da galera que tá brigando lá por cima. Então amanhã, torcedor do Fluminense secando o Botafogo e vamos ver no que vai dar. Diz aí, já perguntei, repito a pergunta. O que você achou e o que você acha que deve fazer na próxima partida? O Fluminense deve poupar seu time? Eu voto que sim, porque eu prefiro ter meu time inteiro no Fla-Flu. Quero saber a tua resposta, deixa aqui nos comentários e a gente vai trocando ideia. Valeu, tchau, tchau, até a próxima.